Olá, senhoras e senhores, estamos fazendo as análises do UFC 252, que terá como luta principal o confronto pelo título dos pesos pesados entre Stipe Miocic e Daniel Cormier. Agora faremos a análise da luta entre os pesos leves Jim Miller e Vink Pichel. Como sempre, faremos uma análise de cada lutador separadamente e depois uma suposição de como a luta irá transcorrer baseada no que falamos. Vamos falar primeiro do Jim Miller, um cara que define aí a palavra veterano, porque esse aí realmente já fez umas 400 lutas pelo UFC, tem vitórias, tem derrotas, e é um cara que, apesar de não estar numa idade extremamente avançada, é bem óbvio que o corpo dele já está sentindo aí o peso de tantas guerras, de tantos nocautes sofridos, de finalizações sofridas, de decisões perdidas, o que é normal, acontece com qualquer lutador. Ele está vindo aí de uma vitória numa luta na qual ele era azarão contra o Roosevelt Roberts, em uma luta que, tipo assim, a gente vai falar a respeito das qualidades do Jim Miller, mas só que foi uma luta que, vamos dizer, não mostrou muito, não foi como assim. O Jim Miller era muito azarão, mas todo mundo que assistia a luta sabia. Essa luta, se cair no chão, o Jim Miller vai ter uma larga vantagem. Só que ninguém acreditava que ele conseguiria levar a luta para o chão. Ele não é um cara que queda tão bem, ele é um cara que tem muita desvantagem de altura, tinha muita desvantagem de altura. Na verdade, ele tem desvantagem de altura para a maior parte da categoria. E também não é um cara extremamente forte, sabe? Aí, com 30 segundos de luta, o Roosevelt Roberts escorregou tentando um chute alto. A luta foi para o chão e o Jim Miller por cima, até mesmo por baixo. Ele é um cara que trabalha jiu-jitsu muito bem. Ele é um cara que passa a guarda muito bem e ataca com finalizações de forma excelente. Sai no braço com extrema categoria, tem ótimas guilhotinas, ótimos triângulos. Ele tem uma finalização, inclusive, em cima de um jovem Charles do Bronx, via chave de joelho. Então, é um cara que trabalha o solo de forma excelente. Agora, em pé, ele é um cara mais aguerrido do que técnico. Ele é um cara que vai mais trocar com volume, coração, tentando ir para cima o tempo todo, tentando fazer as coisas acontecerem, do que realmente trabalhar os golpes com calma. Ele é um canhoto, mas só que ele não é um canhoto que sabe jogar como canhoto, sabe? Na semana passada a gente teve a luta contra o Scott Holtzman, que venceu o Jim Miller em uma luta que parecia que quem estava mais acostumado a fazer esse confronto de destro contra canhoto era o Scott Holtzman, que é o destro. E por esse confronto que eu estou falando você está constantemente tocando a mão da frente do adversário, você está alinhando a sua mão esquerda com o centro do adversário, e o Jim Miller não faz nada disso. Ele prefere uma trocação mais franca, ele prefere entrar na curta distância, sendo menor do que o seu adversário, trabalhar golpes no corpo, trabalhar cotoveladas e, se possível, entrar em uma queda, sabe? Como eu falei, por cima, ele é dos melhores jiu-jitsus que já passaram pela categoria dos leves. Não acredito que esteja no nível dos melhores, sinceramente. Tomou uma finalização aí pro Charles do Bronx bem fácil, mas é um cara que qualquer bobeada que você der, qualquer queda que você der distraidamente, ele pode pegar uma finalização e levar a luta para casa com tranquilidade. Ele tem nível para isso e, querendo ou não, apesar dele já não conseguir trocar com a mesma intensidade que ele trocava mais cedo na carreira, o nível técnico do chão dele não diminuiu. Ele continua sendo um dos caras mais temíveis de se ter por cima de você no solo. E agora vamos falar a respeito do Vink Pichel. O Vink Pichel é um lutador meio meme. Ele ficou conhecido aí por ser a luta de estreia do Rustam Khabilov, muitos anos atrás, uma luta na qual ele tomou uns 40 suplexes até ser nocauteado por um desses, e aí na luta seguinte pegou o Anthony Njokuani e pareceu que foi para se vingar, porque foram 400 quedas em cima do Njokuani, ficou muito tempo inativo, e ele também, se eu não me engano, está vindo de uma vitória em cima do Roosevelt Roberts, uma vitória que, apesar dele ter dificuldades com a luta em pé, ele usou a maior força física, o melhor gás dele para encurralar o Roosevelt Roberts, quedar e dominar a luta no solo. E eu acho que esse meio que é o jogo dele. Ele não é um cara de grandes valências em pé, ele é um cara que vai trabalhar golpes mais abertos na iniciativa de tentar encurtar a distância, trabalhar o jogo de grade, que dá o oponente, e ele é muito forte, tem um jogo por cima também muito sólido, sabe? É bem difícil ele deixar os oponentes levantarem. Se ele deixa, em geral, já é perto da grade, onde ele consegue trabalhar outra queda, e é muito difícil ele deixar o oponente progredir
trabalhando por cima deles. Ele é um cara ativo por cima, não muito ativo, mas o suficiente para o juiz não querer se intrometer em momento algum, com muito gás para 3 rounds. Também é um cara assim, ele tem um número baixo de lutas, mas eu considero ele um veterano aí do esporte, porque ele já vem lutando usando mais experiência do que o fator físico. Claro que ele é um cara muito forte para a categoria, mas só que você vê que ele mede as consequências de tudo que ele está fazendo e ele procura jogar no erro do adversário. Considero um lutador muito inteligente, apesar de não achar que ele tenha um alto nível técnico em nenhuma área, assim, ele sabe usar as armas que tem com muita disciplina e, como eu já ressaltei muitas vezes, estupidamente forte para a categoria. Agora vamos com o tio Caio, que nos fará a análise dessa luta, como ele acha que ela deve transcorrer e o seu palpite. Tio Caio, seu capitão carisma o convoca. Bom, gente, é o seguinte, vamos lá. O Miller, ele é um cara que ele pode não ser tão forte fisicamente, ele tem uma trocação rudimentar, ele é um cara que gosta mesmo da pancadaria, entrar na curta, vamos lá, cruzadinho, vamos que vamos, e eu falei agora estilão combate, mas segue o jogo, deu pra galera entender que ele é um cara que vai entrar pra porradaria. Se for pro chão, ele é um cara que é extremamente oportunista. O Jim Miller, ele pode não ser o cara mais forte, pode não ser o cara mais técnico, mas é um dos poucos caras que eu vi que dificilmente perde uma oportunidade de acabar com a luta quando ele tem que acabar. O Miller, eu acho que, se caso eu não me engano aqui, se a galera vir nos comentários pode até confirmar, é o lutador com mais lutas dentro do UFC a não disputar o cinturão. Ele é um cara que é um veterano realmente, o jiu-jitsu dele é de muito bom nível. Óbvio que a gente não é o grappling do nível de um Charles do Bronx hoje, de alguns atletas um pouco mais versados, que são um pouco mais móveis que o Jim Miller. Mas ele é um cara que ele não perde posição. E ele se vale muito de um tipo de oportunismo que você pouco vê hoje. O Pichel é um cara que ele não tem uma quantidade tão grande de recursos. Ele é um cara que não troca tão bem, apesar de ser bastante forte. Por cima, ele tem uma movimentação minimamente decente. Ele bate bem, bate forte. Só que ficar por cima e não acabar com a luta contra o Jim Miller não é uma ideia inteligente. Porque quando você pega um cara desse que precisa de meio segundo para resolver a situação, ele pode estar tomando o atraso que for, mas se ele vê uma brecha, ele vai matar, não é uma ideia inteligente. Óbvio que para a luta ir para o chão, os dois precisam encurtar. Seja o Pichel para tentar ficar por cima, seja o Miller para tentar a queda ou fazer a transição. Hoje o Miller ele já não tem mais o queixo que ele teve antes para aguentar uma trocação mais na curta, uma trocação mais franca, uma trocação mais aberta. Então, existe sim o risco dele querer ir para a trocação e cair, porque ele não tem mais a resistência que ele já teve anteriormente. Porém, também existe a possibilidade de, na trocação, nenhum dos dois achar absolutamente nada. E em uma dessas tentativas de pôr para baixo do Pichel, ele cai em uma posição de total desvantagem. Essa, pra mim, é uma luta que eu coloco como uma luta 50-50, 45-55. Não acho que exista uma diferença tão grande de nível hoje entre ambos. Eu vou de Miller, primeiro por clubismo, porque não tem como. E segundo, porque ele é um cara que é oportunista o suficiente para pegar aquele milissegundo que o adversário dá de bobeira e resolver a luta naquele momento. Eu, particularmente, vou votar no Miller. Como o Barbie tem os garotos dele, eu tenho meus vovôs. Então eu vou no Jim Miller. Obrigado pela análise, tio Pacheco. Vou então dar aqui os meus 10 centavos também. A minha análise eu acho que vai ser um pouco diferente nesse sentido, porque eu considero que não é uma estratégia boa para o Vinc Pichel quedar, e eu acho realmente que não tem motivo para ele fazer isso, a não ser que ele chegue na hora e ele sinta que está tomando um atraso grande na trocação, sabe? Para mim, ele poderia pegar uma parte do livro de estratégia que o Scott Holtzman usou para a luta contra o Miller, mas obviamente eu não acho que ele consegue replicar aquele estilo de luta, só que no sentido de sempre estar tentando pressionar o Miller contra a grade. Isso vai ajudar não só ele, que é um cara maior,
com maior envergadura a controlar a distância, mas também vai ajudar a evitar as possíveis tentativas de queda do oponente, porque ele vai ter muito espaço para trás. Então é só realmente recuar. E se ele, por acaso, se sentir encrencado, o oponente já está contra a grade, sabe? Para o Miller, eu realmente acho que essa é uma questão de encurtar a luta, tentar trabalhar na menor distância possível, trabalhar golpes no corpo, trabalhar cotoveladas, fazer ser uma luta de alto ritmo e cair por cima. Essa luta ele tem que cair por cima, né, sabe? Eu acho que na trocação é bem possível que os dois se anulem aí hoje em dia. Creio eu que no auge do Jim Miller eu apostaria nele para ganhar essa luta na trocação mesmo, porque, tipo assim, se o Vink Pichel quedar, eu acho que não seria um jogo tão ruim para o Miller no auge. Só que uma das coisas que vai me fazer apostar contra o Miller dessa vez, contra aí o vovô do tio Caio, é porque eu tenho um problema com lutadores oportunistas, que eu fico falando assim, ser oportunista é ótimo, mas para você ser um bom lutador oportunista, a melhor coisa é que ninguém saiba que você é um bom lutador oportunista. Ou seja, oportunismo não é uma coisa boa para você depender dela. Oportunismo é uma coisa boa para ocasiões, vamos dizer assim. E se você está se valendo de oportunismo o tempo todo, significa que você está deixando muitas brechas, dando muitas oportunidades para os oponentes aproveitarem. Então é essa coisa, tipo assim, se a luta vai para o chão, o Miller é um cara oportunista por baixo, ele pode pegar uma finalização. Mas só que enquanto isso não acontece, ele está sendo controlado por cima, e eu acho que o Vink Pichel é um cara que consegue pelo menos segurar essa luta caso ela vá para o chão, sabe? Eu acredito que essa, como o Caio falou, eu acho que essa é uma luta bem parelha e acho que vai ser uma luta desconfortável para ambos em todas as fases, porque a luta ficando em pé, eu acho que nenhum deles tem uma técnica apurada a ponto de se impor de forma a pensar, não, eu tô tranquilo aqui, é só me manter aqui. E a luta indo pro chão, eu vejo o Miller caindo mais por baixo, caso isso aconteça, e aí ele tem que se preocupar com o fato de estar por baixo, e o Vink Pichel vai ter que se preocupar com o fato de estar na guarda de um grappler de altíssimo gabarito, sabe? Então vai ser uma luta desconfortável, onde eu acho que diferença mínima em questão estratégica vai contar. Eu vou apontar um favoritismo mínimo aí pro Vink Pichel, porque eu acho ele o cara mais forte, eu acho ele o cara mais longo, e eu acho que você dominar a parte do wrestling em uma luta já é uma vantagem mesmo que você não vá usar. Porque você está constantemente tendo que lembrar, você tem a opção de lembrar seu oponente constantemente. Se eu quiser, eu mudo de nível. E aí, vamos dizer, mudo de nível faltando 1 minuto, você não vai nem ter tempo de procurar uma finalização. Esse tipo de coisa acaba fazendo a diferença, além da possibilidade dele simplesmente travar o Miller na grade com um clinch forte. Então, por esses fatores, eu acho que eu vou apontar um favoritismo mínimo para o Vink Pichel em uma luta extremamente parelha. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, deixe um comentário para o seu Capitão Carisma. Seu Capitão Carisma fica extremamente feliz de receber tais comentários e muito obrigado.